A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente no canal do pastor Edivaldo Bueno e nesta oportunidade nós vamos comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos, nesta oportunidade, falar da lição de número 8, lembrando que nesse trimestre, no primeiro trimestre do ano de 2019, nós estamos estudando a revista com o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E a lição de número 8, ela traz o tema Nossa luta não é contra carne e sangue. Então nós vamos comentar um pouquinho a respeito desta lição e deste tema. Então a primeira dica que eu dou aí para o professor é ler a revista, se preciso 1, 2, 3 vezes, para que o assunto fique bem aí na sua mente, na sua memória, para que você possa buscar aí subsídios, os assuntos, buscar referências, para que você possa trazer uma aula aí abençoada para os alunos. Então, os alunos também que acompanham este canal, que possa aí ter um subsídio para que você possa aprender um pouco mais e discutir com seu professor, é claro, no bom sentido, para que vocês possam ter uma aula mais produtiva. Então, leia e conheça o assunto para que tudo possa se tornar mais edificante na nossa vida. Então, o nosso texto áureo está lá no capítulo 2, no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, e o verso de número 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. A verdade prática, ela diz o seguinte: por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Então, conhecendo um pouquinho mais aqui a lição que nós vamos estudar, a leitura bíblica em classe, ela está na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6, do verso 10 até o verso de número 12. Nós vamos comentar esses 3 versículos durante aqui esta aula. E a divisão da nossa revista são 3 divisões. O primeiro ponto, ele fala sobre a inclusão do tema no final da epístola. Amém? Nós vamos comentar um pouquinho. O segundo ponto da nossa revista, o segundo tópico aqui, ele diz a dependência de Deus. E o terceiro tópico da nossa revista vem falar sobre contra os poderes das trevas. Então, tem alguns objetivos aqui que nós temos que alcançar nesta aula. Você, como professor, você tem alguns objetivos. E o primeiro objetivo é destacar a inclusão do tema Nossa luta não é contra carne e sangue, que está no final da epístola aos Efésios. Um outro objetivo é salientar que o crente depende exclusivamente de Deus. E o terceiro e último objetivo é mostrar que a nossa luta é contra os poderes das trevas. Então você já observou que a nossa lição ela vai estar baseada no assunto da batalha espiritual que o cristão tem. E essa batalha não é contra seres humanos, mas essa batalha é contra o diabo e os seus demônios. Um assunto muito interessante, um assunto que demanda bastante estudo e um assunto que vai trazer, com certeza, e vai chamar a atenção aí dos seus alunos, você que é professor. Então a primeira coisa que nós devemos observar aqui é falar um pouquinho sobre a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Por quê? Porque Paulo ele vai trazer aqui diversos assuntos nessa carta e no final da sua carta ele fala do assunto específico, que é o que nós estamos estudando, né? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então, com quem é a nossa luta espiritual? É isso que Paulo vem tratar no final da sua carta, no capítulo 6 da carta que ele escreve à igreja de Éfeso. Mas é interessante que a carta que Paulo escreve aos Efésios, ele vem saudar a igreja,
Depois o apóstolo Paulo ele vem falar qual é o propósito divino com relação à pessoa de Cristo, a supremacia de Cristo, os propósitos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Depois o apóstolo Paulo ele começa a tecer comentários a respeito de que nós, como crentes, devemos ter conhecimento desses propósitos de Deus na pessoa de Cristo. Na sequência, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar quais são os passos para a realização desse propósito de Deus na vida do crente. Dentre eles, o apóstolo Paulo vai falar sobre a salvação que vem pela graça. O apóstolo Paulo vai falar de reconciliação dos judeus com os gregos, os gentios, é claro. O apóstolo Paulo vai falar também de que eles devem estar unidos, né? Os judeus e as outras nações, os gentios, devem estar unidos como uma família. E isso faz parte do propósito de Deus. Um outro assunto é com relação à revelação da sabedoria de Deus para os crentes, que os crentes têm que ter a sabedoria que Deus dá para a sua igreja. E um outro ponto que o apóstolo Paulo trata é a oração. O crente deve orar para ter experiências profundas com Deus. Então o apóstolo Paulo ele vem tratar aqui alguns assuntos, né, com relação ao propósito de Deus para as nossas vidas. Salvação pela graça, reconciliação, união, sabedoria e experiência com Deus. E depois o apóstolo Paulo, já no final da sua carta, a partir do capítulo de número 4, ele vai falar de alguns deveres que nós temos práticos como crentes, né? Quais são os deveres? O dever de ser um crente maduro, tá? Isso faz parte da nossa vida prática. O dever de uma renovação de vida pessoal, de vida espiritual. O dever de ser bom marido, o dever de ser uma boa esposa, o dever de ser um bom filho, o dever de ser um bom pai. Tudo isso o apóstolo Paulo vai falar no final, aí, a partir do capítulo 4 da sua carta. O dever de ser um bom escravo, de ser um bom senhor de escravo. São deveres que nós praticamos no nosso dia a dia e o crente tem que conhecer para poder fazer a vontade de Deus. E por último, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo ele vem falar de um dever, e aqui ele muda a entonação, capítulo 6, a partir do verso de número 10 até o verso de número 20. O apóstolo Paulo ele vem falar do dever que o crente tem de conhecer o conflito espiritual que existe. O crente tem que entender que não existe só este mundo físico, material, mas existe um mundo espiritual e o crente tem que conhecer o mundo espiritual. Por quê? Porque senão não sabe como viver no mundo espiritual. O crente tem que ter sabedoria para viver no mundo espiritual. Então, é um dever de todo cristão conhecer o mundo espiritual. Amém? Então, pensando um pouco neste dever, e aqui que a nossa aula, nosso comentário nessa oportunidade, ele vai focar. Então, o dever de conhecer o mundo espiritual. Então, o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 6 de Efésios, a partir do verso de número 10. Então, o que o apóstolo Paulo ele vai trazer nesse texto? Capítulo 6, verso 10 até o verso de número 20. O apóstolo Paulo ele vai responder pelo menos 3 perguntas aqui com relação ao mundo espiritual. Qual é a primeira pergunta? Está lá no capítulo 10 e capítulo 6, versículo 10 e o versículo de número 11 também. Paulo diz o que devemos fazer. Nós temos que saber o que nós devemos fazer com relação ao mundo espiritual. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é contra o que nós estamos lutando. Contra quem estamos lutando? Ele fala no verso de número 12 do capítulo 6 da carta aos Efésios. E a terceira pergunta é como nós lutamos neste mundo espiritual, nesta batalha espiritual que existe. E ele vem falar e responder isso a partir do verso 13 do capítulo 6 da carta aos Efésios.
Então, o comentário que eu vou fazer desta aula, ele foca em responder essas 3 perguntas. O que nós devemos fazer com relação ao mundo espiritual, contra quem nós lutamos no mundo espiritual e como nós lutamos neste mundo espiritual. Então essa é a divisão que nós vamos fazer para comentar esta aula. Então a primeira pergunta, o que nós devemos fazer no mundo espiritual? Então essa primeira pergunta, ela começa a ser respondida no verso de número 10 e de número 11, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o apóstolo Paulo, ele faz um pedido aqui, ele começa dizendo, olha, no demais, ou seja, ele muda o foco, ele vai trazer um novo assunto, esse novo assunto é com relação ao mundo espiritual. Então ele começa a focar e começa dizendo o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer? Ele diz, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ele pega o ser humano e coloca na mente do ser humano que nós devemos ser totalmente dependentes de Deus para entrar e para enxergar e viver neste mundo espiritual. Nós devemos ter essa consciência de ser totalmente dependentes de Deus. É por isso que no verso 11 ele diz assim, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então a primeira coisa é entender que o mundo espiritual é uma realidade. Nós não podemos tirar essa realidade do nosso dia a dia. O mundo espiritual, ele existe. Tanto é que lá em Mateus, capítulo de número 25 e o verso de número 41, a Bíblia diz o seguinte, Mateus, capítulo 25 e verso de número 41, mostra que o mundo espiritual é uma realidade. Ele diz assim, então ele dirá, aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. É Cristo dizendo como será o seu julgamento. Então ele diz, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha o que ele fala aqui, que no julgamento, pessoas estarão sendo separadas de Cristo e sendo lançadas no fogo eterno. Só que esse fogo eterno, ele não foi preparado para os homens vão para lá por não crer na divindade de Cristo como Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas num primeiro momento foi preparado para o diabo e os seus anjos. O diabo e os seus anjos, eles fazem parte deste mundo espiritual. Porque nós não vemos o diabo, nós não vemos os demônios, nós só enxergamos as suas ações, mas nós não vemos. Por quê? Porque eles pertencem ao mundo espiritual. Assim como os anjos pertencem, assim como Deus pertence, Cristo pertence a este mundo espiritual. Nós não enxergamos, mas o mundo espiritual é uma realidade. Existe. E o próprio Cristo, quando estava na terra, encarnado, ele disse e falou muito a respeito do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é uma realidade. A outra realidade que nós lemos aqui no verso de número 12 é que o diabo, que pertence ao mundo espiritual, ele prepara ciladas, ou seja, armadilha. O diabo, ele monta armadilhas, prepara armadilhas para enganar o cristão. Ele quer enganar tudo aquilo que vai em favor de Deus.
É por isso que um dos seus nomes é enganador, tá? Porque o diabo ele prepara ciladas para enganar, armadilhas para enganar os crentes com relação à vontade de Deus e os planos de Deus. Então o diabo, meus irmãos, é um ser poderoso, juntamente com os seus demônios. Então a Bíblia nos mostra que as ciladas que o diabo prepara contra o ser humano mostra que o diabo ele é mais forte do que o homem. O homem tem que ter essa consciência de que o diabo e os seus demônios que vivem e habitam nesse mundo espiritual, eles são mais fortes do que o homem. É por isso que nós lemos lá, e se você quiser usar esse texto aí como referência, está lá em Marcos, capítulo de número 5, e o verso de número 2, que diz assim, eu vou ler aqui para os irmãos, Marcos, capítulo de número 5, e o verso de número 2, diz assim, exemplificando e mostrando que o diabo e os seus demônios são mais fortes do que os homens. Diz assim, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, ou seja, possesso de um demônio, veio do sepulcro ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Olha o verso de número 4. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentado pé e mão, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Ou seja, esse ser humano possesso de um demônio mostrava que era muito mais forte do que os homens. Prendiam ele, amarravam com corrente, ferro nos pés e ele destruía tudo. E ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Mostra que os demônios e o diabo, eles são mais fortes do que os homens. Também nós aprendemos pela Bíblia que eles são mais sábios do que os homens. É por isso que as ciladas do diabo são muito perigosas, porque eles são mais sábios. Um texto que mostra isso está lá no livro de Atos, capítulo 17, capítulo 19, aliás, verso de número 15. Olha o que diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o verso de número 15. Diz assim: um dia, um espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? O que mostra aqui nesse texto, meus irmãos, vamos focar só nesse versículo 15. Mostra o diabo questionando, dizendo o seguinte para algumas pessoas, olha, Jesus eu sei quem é, eu conheço, Paulo eu sei quem é, esse eu conheço, eu sei quem são eles. Agora, e vocês, quem são? Então mostra que o demônio e o diabo, né? E os demônios estão a serviço do diabo, mostra que eles são sábios. Bom, essas hostes da maldade, eles têm sabedoria, eles sabem quem são as pessoas, porque eles vagam por essa terra. É claro que eles não têm o poder da onipresença, da onisciência, mas fato é que são muito poderosos, são sábios, são conhecedores. E nós vemos aqui isso bem claramente nesse texto, um demônio dizendo que conhece Jesus, conhece Paulo, mas não estava conhecendo a autoridade daqueles homens. Uma outra coisa que nós devemos saber é que eles são mais fortes que o homem, que o ser humano, são mais sábios que o ser humano e são mais perversos do que os homens também. Um texto que eu anotei aqui que mostra isso é Mateus, capítulo de número 12 e o verso de número 43. Eu vou ler aqui, que é muito importante a gente anotar essas referências e ter esse embasamento bíblico. Mateus, capítulo 12, verso de número 43. Diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. A casa aqui é o corpo de um ser humano, possuído por um demônio.
Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Entra, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, então entrando e passando a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então está falando aqui que o diabo, ele é um exemplo que ele sai de uma pessoa, mas ele volta e se ele encontra espaço para entrar, ele traz mais 7 com ele, piores do que ele. Interessante esse texto que mostra uma hierarquia de poder também com relação aos demônios. Há demônios que são mais poderosos do que outros, né? Que são mais fortes do que outros, porque o próprio demônio está dando um testemunho aqui dizendo, né, que ele volta e traz 7 piores do que ele, né? E essa pessoa se torna muito pior do que quando somente aquele demônio estava influenciando ou possuindo. Enfim, eu separei esses textos para mostrar para os irmãos que as ciladas do diabo são perigosas. Por quê? Porque eles são mais fortes do que o homem, mais sábio do que o homem e mais perverso do que o homem. E qual é o nosso papel, então, com relação às ciladas do diabo? É o que está escrito no verso de número 10 do capítulo 6 de Efésios. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, já que nós não podemos enfrentar o diabo porque somos mais fracos, não podemos enfrentar os demônios porque somos mais fracos, o que nós devemos fazer? Ir para Deus. Por quê? Porque o diabo é mais forte do que o homem, os demônios são mais fortes do que o homem, mas não são mais fortes do que Deus, não são mais fortes do que Jesus Cristo. Tanto é que nós vamos ver algumas passagens na Bíblia que o diabo teve que se render aos pés de Jesus. Quando Jesus se aproximava, eles davam testemunho de que Jesus era o Filho de Deus e ainda diziam: por que veio nos atormentar antes da época, antes do período, né? Então eles mostram ali que são sábios, porém são mais fracos do que Cristo. Cristo mostrou o seu poder para com os demônios. Então o nosso papel, meus irmãos, é nos fortalecer em Deus e no seu poder. O nosso papel para vencer as ciladas do diabo, os planos do diabo, as armadilhas do diabo, os engodos do diabo, a única maneira é correr para Cristo, é correr para os braços de Deus, porque lá tem o poder necessário para que nós possamos vencer as ciladas do diabo. Então nós respondemos aqui a primeira pergunta. O que nós devemos fazer? Primeiro, entender que o mundo espiritual existe. Segundo, entender que o diabo ele tem ciladas poderosas porque é mais forte do que nós, mais sábio do que nós, mais perverso do que nós. E o nosso papel então é correr para os braços de Deus e se fortalecer em Deus. Daqui a pouquinho nós vamos falar como nós nos fortalecemos em Deus. É a terceira pergunta desta aula que nós estamos ministrando aqui. Então, para responder agora a segunda pergunta, qual era mesmo a segunda pergunta? Contra quem nós lutamos? Esta já está mais fácil de responder mediante tudo aquilo que nós falamos com relação à primeira pergunta. Contra quem nós lutamos? E aí no verso de número 12 do capítulo 6 de Efésios vem a nossa resposta, porque diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que é carne e sangue aqui? Está falando de seres humanos. Então a nossa luta não é contra os seres humanos, até porque o próprio Cristo disse que nós devemos amar o próximo, amar o ser humano, amar o mesmo da nossa espécie. Devemos amá-lo. Então o nosso papel é amar pessoas e não lutar e guerrear contra as pessoas. Mas, sim, olha aqui, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste século, os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui de ele dá aqui
4 possibilidades de que contra quem nós devemos lutar. Primeiro, ele diz contra os principados. Segundo, contra as potestades. Terceiro, os príncipes das trevas. E quarto, as hostes espiritual da maldade. Quem são esses seres? Contra quem nós lutamos? Esses 4 seres que nós falamos aqui, principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, o apóstolo Paulo está se referindo aos mesmos seres. É o diabo e os seus demônios, que vivem nesse mundo espiritual. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui de principados, ele está falando de seres poderosos. Tá? É por isso que ele chama os demônios e o diabo de principados. Ele está se referindo a seres poderosos. Quando ele chama de potestades, ele está se referindo a seres com autoridade. Tá? Autoridades aonde? Autoridades neste mundo cheio de pecado. Então eles são poderosos nesse mundo, eles têm autoridade neste mundo, é as potestades, e ele chama príncipe das trevas, ou seja, são os dominadores deste mundo tenebroso. Tá bom? Então o apóstolo Paulo está se referindo aqui aos demônios, ao diabo e os seus demônios. E o quarto, quando ele diz hostes espirituais da maldade, ou seja, são forças espirituais do mal. Então, esses seres que são poderosos, esses seres que têm autoridade, esses seres que são dominadores e esses seres que têm forças espirituais malignas, eles agem neste mundo, eles agem na sociedade para influenciar as pessoas a seguirem ordens demoníacas, a seguirem pensamentos diabólicos, ou seja, tudo aquilo que vai contra Deus, tudo aquilo que vai contra as leis de Deus, os propósitos de Deus, a verdade de Deus, o diabo tenta influenciar a sociedade a seguir. É por isso que o diabo ele tem influência na política, é por isso que o diabo tem influência no meio secular de ensino, é por isso que o diabo tem influência no meio secular do casamento, tá? Tudo aquilo que o diabo pode influenciar, o diabo influencia. Os demônios, eles influenciam para se voltarem contra as leis de Deus. Então, quais são as atividades do diabo e os seus demônios? Né? Aprendemos aqui que o apóstolo Paulo, no verso 6, ele nos mostra contra quem nós lutamos, né? Que é as autoridades desse mundo, os poderosos, né? Os dominadores deste mundo, as forças espirituais deste mundo. O apóstolo Paulo está dizendo que estes seres são o diabo e os seus demônios. Agora, quais são as atividades do diabo e dos seus demônios? Tá? Para que possamos identificar, já que nós lutamos contra eles, né? Em Deus nós temos poder para lutar contra estes seres espirituais da maldade, esses seres espirituais que buscam uma sociedade, né, que visam uma sociedade vivendo no pecado. Quais são as atividades do diabo e seu demônio para que nós possamos identificar? Primeira coisa que eu anotei aqui é oposição aos santos. Quem são os santos? É a igreja. Eles se opõem à igreja. E isso está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o verso de número 18. Eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o verso de número 18, que diz assim: quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Olha que situação. O apóstolo Paulo está dizendo a respeito de uma visita que ele quis fazer a uma cidade. Porém, o apóstolo Paulo informa esses irmãos que ele quis, era vontade dele, porém,
foi impedido por quem? Por Satanás. Por Satanás, pelo diabo. Tá? Por quê? Porque o diabo se opõe contra tudo aquilo que é a vontade de Deus. Então, como nós identificamos quando o diabo e os seus demônios estão influenciando? Eu não estou falando aqui de possessão demoníaca, tá? Que não é o foco da nossa aula. Eu estou falando aqui da nossa luta espiritual, tá? Eu estou focando aqui contra quem nós lutamos neste mundo real, que é um mundo espiritual. Então, como nós identificamos quando uma batalha no mundo espiritual está sendo travada contra a igreja, pelo demônio e pelos demônios e pelo diabo? Quando ele se opõe àquilo que é a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus, o diabo e seus demônios estão influenciando. Uma outra coisa que eu anotei aqui: indução ao desvio da fé. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nós, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo que um dos sinais do final dos tempos, quais eram? Que muitas pessoas abandonariam a fé. Pelo qual motivo? Porque iam dar ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Olha que coisa terrível. O diabo e os seus demônios têm uma doutrina, têm um ensino, têm uma sabedoria que eles tentam influenciar a pessoa, e isso vai acontecer e está acontecendo porque nós vivemos os últimos dias ou o final dos tempos. Então, os demônios, eles influenciam as pessoas a se desviar da fé através dos seus ensinos, através da sua doutrina. Né? E nós vemos muito isso acontecer, meus irmãos. Não precisamos focar muito aqui, mas nós vemos muito isso acontecer através de música, através das escolas, através de aplicativos de celulares, através da maneira com que os jovens se relacionam, aquilo que é moda, aquilo que é legal, aquilo que influencia jovens e adolescentes, aquilo que está sendo introduzido no meio dos casamentos. Tudo isso nós vemos acontecer através de doutrinas de demônios, e tudo isso induz as pessoas a se desviarem da fé, a abandonarem a fé, outros tipos de religião, outros tipo de adoração. Por quê? Porque o diabo e os seus demônios também induzem as pessoas a todo tipo de idolatria. Se você puder anotar aí, para discutir isso em sala de aula, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e no verso de número 19, olha o que ele diz com relação à idolatria que os demônios e o diabo influenciam a sociedade. Capítulo de número 10, verso de número 19 de 1 Coríntios diz assim: portanto, que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam Quero dizer, o que os pagãos sacrificam é oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos os ciúmes do Senhor, somos mais fortes do que ele. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma divisão clara aqui, que todo sacrifício, toda adoração, todo louvor que não é oferecido a Deus, de alguma forma é oferecido a demônios. Por quê? Porque são eles que influenciam a sociedade através dessas
doutrinas. Uma outra coisa que eu anotei aqui a respeito da atividade dos demônios e do diabo, para que possamos identificar esse mundo espiritual, e é muito fácil de identificar, perto de tudo que já foi mencionado aqui. Nós aprendemos aqui que os demônios, eles causam uma doença na sociedade, doença nas pessoas, e doenças físicas mesmo, meus irmãos. Por quê? Se nós observarmos a nossa sociedade hoje, nós vamos ver que nós estamos vivendo, eu não estou me referindo à igreja, é claro, mas eu estou me referindo àquelas pessoas que se afastam de Deus, estão longe de Deus, já não creem mais em Cristo como Salvador, tá? Infelizmente, essas pessoas podem estar até inseridas dentro de igrejas, mas não pertencem à igreja, porque a igreja ela é salva, a igreja é santa, ela é imaculada. Mas eu estou me referindo aqui a templos, eu estou me referindo aqui a locais de reuniões, onde pessoas podem estar participando, mas estão longe de Deus e pode estar sendo influenciada por demônios e se tornando pessoas doentes no físico. Por quê? Nós estamos vivendo hoje uma sociedade onde a loucura está imperando na sociedade. Nós podemos exemplificar mostrando situações absurdas. Vou dar um exemplo, meus irmãos, da tragédia que aconteceu agora lá na cidade de Brumadinho, né? Está sendo provado, né, mostrado, inclusive tem engenheiros presos, pessoas presas. Por quê? Porque colocaram ali laudos falsos, possivelmente laudos que não condiziam com a verdade daquela barragem, e o desastre veio acontecer. Tudo isso por causa da ganância do homem, a loucura do homem pela busca do poder, do dinheiro, das riquezas. Então, esta loucura, essa insanidade faz com que você perca o amor pelo próximo, e nós aprendemos que nós devemos amar, esse é o papel do ser humano, é amar o próximo, mas eles perdem este amor, eles deixam de valorizar o ser humano para valorizar aquilo que é material, aquilo que é físico, aquilo que gera dinheiro, que gera riquezas. Então eles fazem coisas loucas, terríveis, para ter poder, e esquecem de valorizar aquilo que deve ser valorizado. Só vão pensar no valor de uma vida depois que ela é perdida. Só vão pensar no valor de um ser humano depois que o ser humano se foi. Isso é até cultural, né? Você com certeza já ouviu que uma pessoa só tem valor depois que ela morre, né? Depois que ela morre é que se valoriza. Por quê? Por causa da loucura do ser humano, que valoriza muito mais a riqueza do que a vida humana. Uma outra coisa são suicídios, né? A quantidade de suicídio que nós estamos vendo acontecer. E, infelizmente, até mesmo com pessoas que se dizem pastores, evangélicos, né? Que estão cometendo suicídio. Mas se cometem suicídio é porque já se afastaram daquele que é o dono da vida. São doenças, né, que os demônios e o diabo estão colocando na sociedade. Uma coisa que é uma realidade que muitas famílias então estão enfrentando hoje, que é pessoas que se cortam, que se ferem, né, que se mutilam. O que é isso, né? É a influência do diabo e dos seus demônios para ter uma sociedade doente. Como uma pessoa pode se cortar, né, se mutilar, causar dano ao seu próprio corpo. Parece que é uma coisa impensável, uma coisa que nós nunca imaginaríamos que aconteceria, mas hoje parece que é uma moda, até uma febre de adolescentes e jovens que se cortam, que se mutilam por algum distúrbio psicológico e por causa de uma sociedade doente que nós estamos vivendo. Tudo isso são atividades do diabo e dos seus demônios. E eu não estou dizendo aqui, eu volto a frisar, eu não estou falando de possessão demoníaca. Possessão demoníaca é uma outra coisa. Eu estou falando aqui das atividades do diabo e dos seus demônios neste mundo espiritual, que eles estão influenciando
todas as áreas da sociedade para tornar uma sociedade doente. Então, contra quem nós lutamos? Nós lutamos contra o diabo e os seus anjos. Quais são os seus demônios? Quais são as atividades? Oposição aos santos, indução ao desvio da fé, indução à idolatria e indução a uma doença social. E essa doença social, ela atinge o nosso corpo físico. Então o diabo ele se opõe contra tudo aquilo que é de Deus, contra toda a lei de Deus. E a terceira pergunta, para a gente finalizar esse pensamento que eu estou trazendo aqui para os irmãos, para os professores, para os alunos, a terceira pergunta é: como nós lutamos? Né? A primeira pergunta, só para a gente relembrar aqui, é o que nós devemos fazer. A segunda pergunta, contra quem nós lutamos. E agora a terceira pergunta é como nós lutamos, como nós guerreamos neste mundo espiritual. E aí está lá no verso de número 13 até o verso de número 18 da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6. E diz assim, vou ler aqui para os irmãos, para a gente responder este último questionamento que diz assim, verso 13. Porque isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então o apóstolo Paulo, ele dá um conselho aqui para que nós possamos lutar. Como nós vamos lutar neste mundo espiritual? Já que nós não o vemos, mas sabemos que ele existe. Então, nós devemos lutar com toda a armadura de Deus. Tudo aquilo que Deus fornece como armadura, nós devemos vestir essa armadura para lutar com sabedoria neste mundo espiritual. E quais são essas armaduras? Verso de número 14 começa a descrever e diz assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Olha aí, verdade, primeira. Vestindo a couraça da justiça. Segundo, justiça, ser verdadeiro, ser justo. Depois ele diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ser verdadeiro, ser justo e pregar o evangelho, conhecer o evangelho. Terceiro é conhecer o evangelho. Além disso, verso 16, usem o escudo da fé. Verdade, justiça, evangelho e fé. E a fé, meus irmãos, ele diz assim a respeito da fé: com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que são essas setas? São as influências que o diabo e os demônios tentam fazer na nossa vida para nos desviarmos da fé e obedecermos às suas doutrinas. Então, com a fé, nós vencemos todas as setas inflamadas do diabo e dos seus demônios. É através da fé em Cristo Jesus. Então, verdade, justiça, evangelho da paz, fé. Depois ele diz: usem o capacete da salvação. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Quinta aqui é salvação. Usar o capacete da salvação. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Nós não pertencemos a este mundo dominado pelo pecado, mas nós pertencemos ao céu. Porque Cristo foi preparar para nós um lugar para morarmos juntamente com eles. Se agarrem a esta verdade, se agarrem a esta esperança e nós vamos vencer neste mundo espiritual. Essa guerra espiritual contra os demônios e o diabo. E depois ele diz ainda, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A sexta aqui é a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você é cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus te enche com o Espírito Santo dele. E quando você está cheio do Espírito Santo de Deus,
você está cheio de Deus. E cheio de Deus, o diabo não pode, os demônios não podem. Você tem poder contra estes seres. E depois o 7º, ele diz assim: com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. E por último, oração. Irmãos, orar faz parte de uma arma importantíssima para vencermos nesse mundo espiritual. Então esse mundo espiritual, irmãos, precisa de verdade, esse mundo espiritual precisa de justiça, nesse mundo espiritual precisa de evangelho, neste mundo espiritual precisa de fé, neste mundo espiritual precisa entender que é salvo, neste mundo espiritual precisamos entender que a palavra de Deus nos enche com o Espírito Santo dele e nesse mundo espiritual precisamos orar. Não vou focar muito nessa terceira resposta, porque ela é tema da nossa próxima aula, da aula de número 9. Mas aqui então nós encerramos esta aula, essas 3 perguntas que está nessa lição de número 8. Nossa luta não é contra carne nem contra carne e sangue. Então eu encerro aqui. Eu espero que os irmãos possam absorver ensinos aqui dessa reflexão e possam usar para abençoar aí a sua aula. E você que é aluno, que você já possa começar através desse ensino a se preparar para contribuir com a sua aula neste próximo domingo. Então Deus abençoe a todos, até uma próxima oportunidade e que Cristo derrame as suas bênçãos para que nós possamos ser vitoriosos nesse mundo espiritual. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.